Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 16, a partir do verso 44. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: desde agora, todas as pessoas que gostam de citar provérbios haverão de dizer tal mãe, tal filha, referindo-se a ti. De fato, tu és filha de tua mãe, Canaã, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos, e tu és ainda exatamente como tuas irmãs, que rejeitavam seus maridos e seus filhos. Afinal, tua mãe foi hitita, e teu pai um amorreu. E tua irmã mais velha, que habita à tua esquerda, é Samaria, juntamente com suas filhas. E tua irmã mais nova, que habita à tua direita, é Sodoma e suas filhas. Entretanto, não te contentaste em andar teus caminhos, nem fizestes apenas conforme as tuas práticas repugnantes. Porém, como se tudo isso ainda fosse pouco, estragaste a degradação mais do que todas elas em todos os teus erros. Portanto, tão certo como eu vivo, assevera o Senhor Deus, tua irmã Sodoma e suas filhas não fizeram como tu e tuas filhas fizeram. E esta foi a malignidade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação. Não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Por esse motivo eu as exterminarei, como sabes muito bem. Samaria, entretanto, não cometeu metade dos erros e pecados que tu cometestes. Tu tens praticado o que é mau e repugnante, muito mais do que elas. E assim tens feito tuas irmãs parecerem justas diante da gravidade de todas as tuas atitudes malignas e asquerosas. Agora, pois, suporta também a tua vergonha extrema, pois proporcionastes alguma justificativa ao procedimento de tuas irmãs, visto que os teus erros e pecados são mais detestáveis que os delas. Comparadas a ti, elas ainda parecem justas. Envergonha-te agora mesmo e suporta a tua terrível humilhação, porquanto diante de ti tuas irmãs parecem puras e honestas. Contudo, eis que eu restaurarei a sorte de Sodoma e de suas filhas, e de Samaria e das suas filhas, e não me esquecerei de te trazer de volta junto com elas, para que carregues a tua vergonha e sejas humilhada por causa de tudo que fizestes, o que acabou servindo de consolo para elas. E tuas irmãs Sodoma com as suas filhas e Samaria com as suas filhas retornarão para o que elas eram antes de caírem. E tu e tuas filhas voltareis ao que eres antes de te entregares às práticas abomináveis. Ora, não foste tu que usaste tua irmã Sodoma como dito popular em tua boca nos dias da tua ignorância? Antes que tua malignidade fosse trazida a público, agora de igual modo te fizeste objeto de opróbrio para todas as filhas da Síria, e para todos os seus vizinhos e para as filhas dos filisteus que te desprezam e também vivem ao teu redor. Eis que sofrerás todas as consequências da tua lascívia, libertinagem e ações nojentas. Essa é a palavra do Senhor, pois assim diz o Senhor Deus: eu te julgarei de acordo com o que praticastes, pois desprezastes os teus votos, quebrando a nossa aliança. Esse é o texto, irmãos, das Escrituras, que é a palavra do Senhor para nós hoje, e que eu desejo que venha a nos servir de ilustração, não apenas como a narrativa histórica do profeta, mas sobretudo com as verdades e com os princípios que estão escondidos, submersos aqui no texto, e que nós queremos trazer para a prática da nossa vida, nos nossos dias, aplicados ao chão do cotidiano no qual nós andamos, sem o que o texto perde completamente o seu sentido e significado, e para nada vai
aproveitar. Essa semana você provavelmente deve ter visto, né? Nós nos deparamos com a trágica morte de um cãozinho vira-lata, que foi brutalmente assassinado a golpes de barra de ferro nas dependências de uma grande cadeia de supermercados lá em São Paulo. Não obstante a violência e a irracionalidade do ocorrido, o tema ganhou assim inexplicavelmente proporções incontroláveis e viralizou nas redes sociais, provocando uma comoção nacional e sendo estampado inclusive nos maiores veículos de comunicação. Pois bem, eu tomei interesse pelo ocorrido e fui analisar assim mais detalhadamente a questão. Quando eu assisti aos vídeos disponíveis, de fato eu fiquei chocado. As cenas são grotescas, revelam antes de qualquer coisa que nós ultrapassamos, e isso já há muito tempo, a última fronteira que preservava frágeis vestígios de nossa humanidade. E aí, diante de tudo isso, surgem algumas perguntas inevitáveis. O que aconteceu conosco? Onde foi que nós nos perdemos de nós mesmos? Porque nós nos tornamos tão insensíveis? Porque nós nos desumanizamos? Mas eu tenho ainda uma outra inquietação, que é adjacente a essa. Porque certas cenas do cotidiano, muito mais violentas e dramáticas do que a do cachorrinho, cenas que envolvem mulheres, crianças, velhinhos, policiais, mendigos de rua, não nos sensibilizam mais? Será que nós estamos esgotados de tantas cenas trágicas às quais nós somos expostos? Será que a mesmice da rotina cegou a nossa retina? Será que o nosso aparelho psíquico sofreu assim um apagão? A nossa mente ficou leprosa? Perdemos a capacidade de sentir e de discernir o que está em nosso entorno? Aqui eu me lembrei muito de Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que faleceu recentemente, quando ele diz: nós vivemos num mundo líquido, sem consistência, onde tudo é passageiro, é fugaz, porque nós somos a civilização do virtual, o técnico se sobrepondo ao tátil, a imagem que faz prescindir a presença. O filósofo francês Jean-François Lyotard diz que na pós-modernidade todas as narrativas entraram em crise. Nós vivemos o que ele chama de esgarçamento do tecido social. Na época das incertezas, da destruição dos referenciais, do aniquilamento da moral. E aqui deixe-me dizer uma coisa, ainda que o faça com profunda tristeza: o modo de viver dessa geração esgotou-se. As pessoas estão existindo, mas são como zumbis. Andam na direção de um futuro insólito e não perceberam ainda que esse futuro já chegou. É hoje. É aqui e é agora. Desgraçadamente, a nossa civilização morreu enquanto ia, displicentemente vivendo. E nem isso ela foi capaz de perceber, porque nós estamos sepultados na vala dos dias e cobertos com a terra que devora a alma. Nosso túmulo, ironicamente, tornou-se a nossa própria consciência. Eu não sou pessimista,
Mas como dizia o Ariano Suassuna, eu sou um realista esperançoso. Por isso, diante dessas questões, ainda encontro espaço para buscar ponderações e reflexões necessárias. E aí eu penso, qual é a fenomenologia que está por trás de tudo isso que nos ocorreu? Quais foram os acontecimentos que nos levaram à ruína? Quais indícios nós tínhamos de que estávamos num caminho sem volta? E será que é possível parar esse trem e pular fora desse trilho antes de encontrarmos o irremediável destino que nos aguarda? São esses e outros pontos que eu queria essa manhã compartilhar com você, diante da narrativa extraordinária do profeta Ezequiel, mas não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, essa manhã nós entramos na Tua presença precisando que Tu nos aqueça o coração e nos traga vida à nossa alma, porque nós vivemos num tempo de esfriamento tal, nós vivemos num tempo de descaso tal com a vida do outro e com o mundo que nos cerca. Nós nos tornamos tão desensibilizados e desumanizados que mais parecemos máquinas correndo de um lugar para outro. E até mesmo o nosso culto para Ti é mecânico, é frívolo, é fútil, é desprovido de emoção, é desprovido de entendimento, porque nós morremos e não percebemos. E talvez estejamos nessa esteira rolante que nos empurra nessa existência cáustica, sem saber ao certo onde tudo vai dar e totalmente desprovidos do discernimento que o Evangelho nos proporciona para olhar e entender o que nos rodeia. Nessa manhã eu te peço que os olhos espirituais do teu povo sejam abertos, bem como quebrantado o seu coração, para que a tua boa palavra caia em terreno frutífero e assim ela produza consequência e reverberação na vida. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Ezequiel foi escrito durante o cativeiro na Babilônia, aí aproximadamente 597 antes de Cristo. Ezequiel era um sacerdote, membro de uma família rica, influente, motivo pelo qual ele foi exilado, e ele profetizou para os judeus que estavam cativos, exilados por Nabucodonosor, lá na Babilônia. E nessa mesma época da profecia de Ezequiel, nós temos Jeremias, que está profetizando para Judá, e nós temos Daniel profetizando na corte dos babilônicos, ou seja, Deus sempre levanta os seus profetas para trazer advertência e correção. Apesar do texto ter sido escrito numa época em que Jerusalém estava sendo destruída, o livro traz uma mensagem de esperança e de redenção futura do seu povo. Esse texto, o profeta, é como se fosse assim uma atalaia. Ele está numa torre de observação, olhando o que sucede, e está incumbido de trazer um alerta para as pessoas, de provocar a consciência das pessoas, de instigar a reflexão das pessoas sobre o perigo iminente, ainda que ele deixe claro que todos são responsáveis pelas suas ações e pelas consequências que delas advêm. E aí eu queria lhe colocar dentro dessa cena, mas para isso eu vou ter que voltar no tempo e lhe dizer que no contexto desse capítulo, que nós lemos essa porção, apesar do texto estar tratando de Jerusalém, que
está enfrentando dias de destruição, de dor e de morte, eu queria me apropriar dessa narrativa de Ezequiel, que faz essa menção de um cenário de desterro, mas que cita pontualmente a cidade de Sodoma e a destruição que aconteceu nessa civilização. E aí a gente vai voltar mais para o início da Idade do Bronze, cerca aí de 3.500 antes de Cristo, tempo onde viveu Abraão. E nesse recorte de mundo, onde a gente encontra Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades primárias num complexo estatal no Vale de Sidim, na verdade eram 5 grandes civilizações ali ao lado do Mar Morto. E estudando sobre o tema, vi que recentemente as ruínas de Sodoma foram encontradas, né, e fazem parte de um sítio arqueológico no Vale de Tal El Hammam, que está hoje na Jordânia. Pois bem, a localização geográfica da cidade era uma localização extraordinária. Ficava numa terra que era extremamente rica, num vale muito fértil, com abundantes fontes de água, tanto do lado do Jordão, quanto da proximidade do Mar Morto. E se constituía num fundamental insumo para a agricultura e para a pecuária, que eram as principais fontes de subsistência naquele mundo. Os cidadãos de Sodoma eram pessoas influentes, eram pessoas ricas e que tinham um altíssimo nível de bem-estar em relação às cidades que a cercavam. E some-se a isso o fato de que Sodoma ficava exatamente num cruzamento de rotas estratégicas de comércio, o que proporcionava um fluxo intenso de pessoas, de mercadorias por detrás dos seus muros, gente que se hospedava, gente que consumia, gente que fazia negócios, gente que promovia escambo. Portanto, ali era onde as coisas aconteciam. No tempo desse relato de Ezequiel, o mundo já lidava com o surgimento de técnicas avançadas, civilizações urbanizadas, e esse é o contexto no qual Sodoma existe, metalurgia do bronze, extensão da produtividade do trabalho agrícola e autodesenvolvimento dos meios de comunicação, porque aqui você já tem a escrita. Quando você vai estudar sobre arqueologia bíblica, você percebe que essa cidade de Sodoma era dividida em 2 distritos principais, ostentava muralhas da altura de 10 metros. Só para fazer isso, era uma construção que exigia milhões de tijolos e uma enormidade de operários. E aí ela também possuía 2 grandes portões, uma torre que se destacava e se via à distância de sentinela, e além disso, praças que eram conectadas por vielas, e construções comerciais e familiares extremamente sofisticadas. Tinha um sistema defensivo impressionante para proteger esse patrimônio dos abastados, e isso incluía o palácio do rei, incluía os templos e outros edifícios administrativos. E finalmente havia uma riqueza em Sodoma que produzia uma fonte enorme de lucro, que era a exportação econômica proporcionada pela venda de betume. Eles conseguiam fazer a extração do betume no fundo do Mar Morto, ali na lama, e era um produto que era vendido sobretudo para os egípcios. E era tão importante essa fonte de subsistência que ainda no tempo dos romanos, essas fontes continuavam sendo exploradas e essa venda continuava sendo feita. Portanto, nós estamos aqui diante de uma das grandes metrópoles do mundo antigo. Era uma civilização avançada, era forte economicamente, estava consolidada na exploração da agricultura e da pecuária, tinha um avançado sistema de defesa, alto padrão de qualidade de vida, era um centro urbano efervescente, de grande diversidade cultural, e ainda exportava produtos para as nações vizinhas.
Mas eu tenho uma questão para a gente refletir essa manhã. O que fez com que essa civilização fosse destruída? O que foi que matou Sodoma? Os descobridores dessas ruínas da cidade, que é uma equipe de pesquisadores da Universidade Trinity Southwest, lá no Novo México, que foi liderada pelo arqueólogo Stephen Collins, afirma que no final da Idade do Bronze, essa gigantesca cidade-estado foi misteriosamente evacuada e permaneceu sendo uma terra desolada por cerca de 700 anos, até voltar a ser povoada e a florescer novamente. Quando a gente compara essa observação da arqueologia secular com o texto das Escrituras, a gente encontra que o evento que destruiu Sodoma foi deflagrado por uma ordem de Deus. Sodoma sucumbiu, desapareceu num dantesco cataclismo, cercada de fogo e de enxofre. A devastação foi tão grande que durante 7 séculos nada crescia ou sobrevivia naquele lugar. Há um mito religioso que afirma que Sodoma foi destruída por causa das práticas homoafetivas de seus habitantes. As pessoas não se dão nem ao trabalho de ler o mínimo da própria Escritura. A expressão sodomita vem justamente dessa análise hermenêutica bizarra. E para mim é de um simplismo sem precedentes, porque o sujeito não estuda nem o contexto histórico doutrinário e não compreende que há fenômenos sociais, psicológicos, filosóficos, culturais, religiosos e econômicos que sempre estarão presentes em qualquer que seja a civilização. E aí Ezequiel vem de maneira cirúrgica, muito depois do ocorrido, na verdade, 3.000 anos depois, e nos afirma o que de fato aconteceu com a cidade de Sodoma e com a sua vizinha Gomorra. E eu, portanto, queria analisar qual é essa fenomenologia, o que é que sucede de extraordinário nessa metrópole, porque ela nos revela, sobretudo, uma arquetipia dos processos que antecedem a morte do indivíduo. E se antecedem a morte do indivíduo, também reverberam na coletividade e nos mostram como é que uma sociedade sucumbe, como é que ela morre. Eu fiquei pensando quando vi as cenas do cachorrinho, que tempo é esse que a gente está vivendo? Que sociedade somos nós, com tanta tecnologia, com tanta descoberta, com tanta comunicação, com tanta produção, com tanta inovação, e nós crescemos tanto na ciência e evoluímos nos nossos sentimentos mais elementares, evoluímos na nossa capacidade de discernir e perceber o que acontece debaixo dos nossos olhos. Tanta competição, tanta exploração humana, tanta globalização, tanta metrópole, tanto cimento, tanto asfalto, tanto carro, tanta poluição e tanta miséria, e tanta injustiça, e tanta violência, e tanto desnivelamento, e tanto desbalanceamento humano, descaso com a vida, a morte dos sentimentos. A gente vê cenas que a gente já não se emociona mais. A gente se depara com as crianças no sinal pedindo comida, a gente não sente mais nada. A gente vê o sujeito sendo espancado e morto pela polícia todo dia na televisão, a gente não sente mais nada, aquilo virou banal.
A gente vê mulheres sendo estupradas, sendo violentadas, sendo agredidas, aquilo já não diz mais nada para a gente, porque aparece todo dia. A gente vê violência de pais agredindo sexualmente seus filhos, isso não diz mais nada, porque aparece todo dia. O que aconteceu conosco? E eu tenho uma convicção no meu coração, eu não sei se essa nossa civilização é a última civilização sobre a Terra, eu não sei, mas eu tenho absoluta convicção que a civilização que vai experimentar o Apocalipse tem tudo o que a nossa geração tem. Nós já estamos 100% enquadrados em todas as profecias bíblicas que apontam para o final. Não há mais nada para acontecer que já não esteja acontecendo. Eu não sei, meus irmãos, se essa é a última, mas eu tenho certeza que a última vai ser exatamente igual a essa. Você já se deu conta disso? Você já se questionou sobre isso? Isso lhe incomoda? Isso lhe inquieta? Isso lhe perturba? Eu queria tirar aqui do texto de Ezequiel 4 fenômenos que destroem civilizações, não só a de Sodoma, mas todas as civilizações da terra que desapareceram viveram os mesmos processos, e a nossa também está vivendo. O que foi que matou Sodoma? O cataclismo bíblico, que muito provavelmente foi provocado pela queda de um meteoro, que fez incendiar os poços de betume e liberar gases que fez explodir aquilo tudo, produzir um fogo avassalador, fogo que vinha do céu, fogo que saía da terra. O que será que aconteceu ali? E aí, no simplismo retórico, ortodoxo, fundamentalista, vazio de muitos, diz: foi Deus que matou porque estava cheio de gay lá. Deus não destruiu Sodoma, como também não destruiu a região de Samaria, ainda que Tiago e João tenham pedido fogo do céu sobre seus habitantes. E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. A linguagem do Gênesis precisa ser interpretada na medida do alcance de quem está fazendo a narrativa. O que aconteceu é que Deus entregou Sodoma ao seu próprio curso. Entregou os habitantes de Sodoma a si mesmos. E ele permitiu, sim, que a espiral do processo de destruição fosse se adensando até que não fosse mais possível conter nem frear, e aí a tragédia era só questão de um detalhe. O que destruiu Sodoma é o mesmo que vem destruindo civilizações debaixo do sol. E aí eu quero agora que você volte ao texto, a mensagem é expositiva. Quais são os 4 fenômenos que acontecem em Sodoma e que a tornam irrecuperável para a existência humana? Diz o texto de Ezequiel: esta foi a malignidade de tua irmã Sodoma. O profeta comparando a desgraça de Jerusalém com o fenômeno que acontece na cidade de Sodoma. Ele diz: essa foi a malignidade da tua irmã. Em primeiro lugar, a falsa ideia de apropriação do conhecimento do bem e do mal. Veja aí o verso 49, parte A. Diz o texto: ela e suas filhas eram arrogantes. Sodoma vivia num contexto tão extraordinário, tinha sido tão beneficiada, tinha tanta fartura, tinha tanta produção agrícola, tinha tanto rebanho,
tinha tanto betume para vender, tinha tantas construções vultuosas, tinha tanta opulência, tinham tantos comerciantes, estava numa rota de tráfego onde todo mundo queria passar e queria ali se hospedar, que ela disse: eu não preciso mais de nada, já sei de tudo, estou acima de tudo, posso controlar tudo, eu sei de tudo, eu não preciso de ninguém, eu me basto a mim mesmo, eu sou suficiente para mim. Ah, meu amigo, quando você vê um indivíduo ou uma sociedade diante desse surto megalomaníaco, saiba, ela está na rota irremediável, irreversível, irreparável da destruição. E aí você olha para a nossa sociedade, para o nosso tempo, para o nosso mundo, e aí você percebe o iluminismo nos tirando da idade das trevas, acendendo o nosso saber, nos levando de volta aos clássicos gregos, a entendermos melhor a existência, o mundo, a sociedade, a política. Aí vem a Renascença, aí vem a Revolução Industrial, nós deixamos o mundo agrícola, nós deixamos a manufatura, nós deixamos o artesanato de exploração da terra e agora entramos nas linhas de produção. Agora sim é que nós somos civilizados, agora sim é que nós produzimos em escala. E depois vem a revolução tecnológica. E aí nós começamos a manipular a natureza, começamos a controlar fenômenos físicos, somos capazes de represar água, somos capazes de tirar a energia do sol, somos capazes de controlar aspectos climáticos, de prever tragédias, catástrofes. Nós somos extraordinários. O mundo deixa de ser um mundo teocêntrico, onde Deus ainda tem alguma relevância, e se torna um mundo antropocêntrico. O homem agora está no centro. E nós evoluímos, nós crescemos, nós nos sobrepujamos, nós somos extraordinários, nós temos a engenharia genética, nós temos a inteligência artificial, nós clonamos humanos, nós conquistamos o espaço, agora a gente assiste imagem de Marte ao vivo, a gente tem a física quântica, a realidade virtual. Ah, como nós crescemos! Saiba, toda vez que você vê esse fenômeno em operação, de que nós sabemos tudo e nós conhecemos muito, e se ainda há algo escondido e a ser revelado, nós lá chegaremos. Saiba, há um princípio operando que vai nos levar inexoravelmente à destruição. Temos a realidade virtual, temos o processamento e o descobrimento do genoma. Nós já estamos prontos para interferir na vida, nós fazemos bebês de proveta, nós curamos a maioria das doenças, e as que ainda não são curáveis é porque há interesses outros de uma indústria farmacêutica, científica, perversa. Nós nos bastamos, nós não precisamos de Deus, porque, como bem disse Nietzsche, Deus está morto. O homem é a medida de todas as coisas. Não é uma frase moderna, é do sofista Protágoras, mas serve perfeitamente como um slogan do nosso tempo. O homem é a medida de todas as coisas. Nós nem percebemos, mas construímos a nossa própria Torre de Babel. Você pensa que a Torre de Babel era um edifício? Isso era o menos importante. Porque as torres de Babel não crescem para fora, elas crescem para dentro. Elas são construções imateriais, porque elas são construções que revelam a nossa volúpia, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso desejo de meter a perna e o pé no portão do céu, entrar para bater papo de igualdade de condição com Deus.
Nós construímos a nossa torre de Babel, porque nós ainda queremos ser iguais ao Todo-Poderoso. Nós queremos conhecer o bem e o mal. Esse princípio está ativo aqui dentro desde o Éden. A gente quer saber mais, a gente quer conhecer mais, a gente quer controlar mais, a gente quer ganhar mais, a gente quer ocupar mais espaço, a gente quer ter mais poder. E em Sodoma também havia isso. O texto diz que ela era arrogante, tinha tanto, tinha tudo, que já se achava insuperável, indestrutível, impossível de ser passada para trás. Não sabia que estava sendo preparada pacientemente para o fogo da destruição. Ah, como nós imaginamos que somos muito sabidos, muito inteligentes, muito capazes, muito poderosos. Ainda é essa angústia latente de conhecermos tudo o que Deus conhece, como se nós tivéssemos a capacidade de lidar com tal conhecimento. Quando você vê algo dessa natureza acontecendo numa sociedade, ou quando você vê algo dessa natureza acontecendo na vida de um indivíduo, saiba, ali está se processando um fenômeno que vai se adensar e que vai produzir destruição. A segunda coisa que Ezequiel nos revela sobre a destruição da civilização e da sociedade de Sodoma é o descaso com as questões mais essenciais da vida. Veja aí o verso 49, parte B. Tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação. Esses eram os habitantes de Sodoma. Tinham demais, tinham em excesso, tinham tanto que desperdiçavam. Nada era capaz de abalar aquela prosperidade econômica. Eles tinham tanto que já viviam de forma fútil. Eles tinham tanto que já viviam descansados. Eles tinham tanto que já viviam anestesiados. Eles tinham tanto que nem a perda trazia qualquer constrangimento. Porque se ganhava mais, e se ganhava mais, e se ganhava mais. Fartura de alimento, tinha tanto pasto, tinha tanta produção de comida, tinha tanto dinheiro circulando na economia, tinha tanta oportunidade, que eles viviam sem ter nenhuma preocupação. Nada os abalava, nada os incomodava, nada os constrangia, nada os sensibilizava, nada os levava a olhar para algum tipo de evento ou acontecimento como se aquilo despertasse ou nos chamasse de volta à vida. Porque tinha demais, tinha excesso. Eles nunca lidaram com um recurso finito. Achavam que nada iria os tirar daquela curva ascendente. Como nós temos isso no nosso tempo. As nações ricas do mundo, os grandes feudos de tecnologia, os grandes impérios que se sobrepujaram, as empresas que fazem parte e os conglomerados que estão debaixo das grandes nações dos países que nós chamamos países de primeiro mundo.
Lá estão as principais patentes, lá estão as principais descobertas, lá está o melhor dos cientistas, da produção intelectual, da produção laboratorial, das grandes descobertas, dos grandes avanços. Lá é onde tem os melhores mercados, lá é onde estão as melhores chances. Lá, como dizia um amigo meu querido, lá é onde as cobras dormem. Ah, meu amigo, quando você vê uma coisa dessa em operação, saiba. Quando não existe mais preocupação com os outros, e quando as pessoas vivem com fartura de tudo, saiba, está uma calamidade vindo em velocidade galopante. Brexit. Make America Great Again. Vocês já viram isso? Os grandes se fechando, se bastando a si mesmos. Não quero mais me relacionar, eu sou tão poderoso que eu me fecho aqui e nada mais me interessa. Trump é um arquétipo da desolação que aquela sociedade e aquela civilização vão viver. Sabe por quê? Porque ele está displicentemente ignorando tudo o que acontece ao seu redor, porque tem fartura de tudo, mas vive sem nenhuma preocupação. Ao mundo que se exploda. Eu vou aumentar aqui as minhas indústrias de carvão, o clima que se dane, a terra que aqueça, o ozônio que vá para as cucuias, a China que se lasque, os países pequenos que não têm poder para negociar comigo que se danem, os estrangeiros que vão embora. E perceba que isso não é mais um fenômeno localizado, isso já é um fenômeno globalizado. Aí a Inglaterra diz: eu quero sair desse negócio de União Europeia, porque eu quero ser singular, eu quero ser personal, eu quero ser único. Eu me basto, eu me entendo, o resto que se dane. A França ia viver algo muito semelhante se Macron não tivesse ganho as eleições. E nós aqui corremos um perigo extraordinário com o governo que vai assumir, já diante de algumas declarações, de que eu não me importo com nada, o que é importante aqui é Deus acima de tudo e nós acima de todos. Ah, cuidado, meu irmão. Muito cuidado com esse tipo de discurso. Trump pode fazê-lo, mas nós certamente não podemos. Agora, que se dane o clima, que se dane o planeta, que se dane a poluição, que se lasquem os animais, porque eu estou agora acima de tudo, porque eu tenho demais, e eu vivo sem a menor preocupação. Eu tenho Wall Street, eu tenho a maior bolsa do mundo debaixo da minha tutela, a minha sociedade tem demais, o sonho americano está voltando novamente, e a Europa também vive esse surto delirante. Aí está a França agora lá, debaixo de protesto, de algazarra, uma sociedade em convulsão. Aquilo é um vulcão represado. Sabe por quê? Porque eles querem ser grandes, porque eles não querem se preocupar com ninguém. Por que vocês acham que as fronteiras estão sendo fechadas? Por que você acha que os miseráveis, os desafortunados, os esquecidos de Honduras iniciaram uma marcha e saíram arrastando quem estava no caminho para entrar no grande celeiro do mundo e no paraíso da terra, no Éden globalizado que é a América? E Trump disse: olha, para esses caras aí no caminho, não deixa eles virem para cá não. Hoje são 3 mil, amanhã serão 30, e depois serão 300 mil, e não vai ter mais ninguém que consiga sustentar isso. A mesma coisa e o mesmo fenômeno a gente vê na Europa com a guerra da Síria, e essa semana o navio do Médicos Sem Fronteiras foi proibido
de resgatar as pessoas no oceano, porque eles estão salvando e o que eles querem é que as pessoas morram e não cheguem no continente. A Itália diz: eu não quero essa gente aqui. Eu não quero essa gente aqui. A Alemanha recebeu gente demais e Angela Merkel agora está sofrendo pressão, dizendo: o que é que a gente vai fazer com essa gente? Nós estamos com a titica de nada aqui, na nossa fronteira, com esses venezuelanos morrendo de fome, a gente não sabe o que fazer. E a grande alternativa que trouxeram foi: limita a quantidade. Meu amigo, você está vendo o que está acontecendo? Ou só sou eu que estou vendo? Stephen Hawking, antes de morrer, disse: há 3 grandes coisas que podem destruir a civilização. Um ataque alienígena, porque os exploradores nunca vêm em paz. O domínio das máquinas, que vão se sobrepor aos humanos. E um cataclismo no planeta. As 2 últimas nós estamos bem prestes de experimentar. A primeira, eu acho difícil, porque se um alienígena chegar aqui e ver o que é esse negócio, ele vai dizer que é não. Deixa esses caras se lascar aí, porque isso é bronca. Entrar aí é bronca do tamanho de um trem. Deixa tudo morrer, quando eles morrerem a gente volta. Aliás, eu vi um documentário da National Geographic que disse que se você tirasse os homens do planeta Terra, todos, em 100 anos, a natureza se recuperaria. Se tirasse todos os habitantes humanos do planeta, em 100 anos, a natureza se recomporia completamente de todos os danos que foram causados. Veja o que nós somos. Veja do que nós somos feitos. Ah, meu amigo, quando você vê esse tipo de fenômeno operando, quando você vê as pessoas se enquartelando em si mesmas, quando você vê aquele indivíduo que recebeu demais e não compartilha com ninguém, aquele sujeito que enricou e esqueceu do mundo, quando você vê aquele que não quer repartir nada com o outro, quando você vê aquele que se tornou displicente à dor que está do seu lado, quando você perceber que existe uma falsa noção de que se tem demais, fartura demais, por isso eu não preciso me preocupar, saiba, há um fenômeno em operação e em muito pouco tempo essa pessoa ou essa sociedade vai se inviabilizar. Isso aconteceu em Sodoma, isso está acontecendo em nosso tempo e é irreparável. Nós já temos tudo, nós temos demais, nós temos muito potencial. O nosso PIB é uma coisa incontrolável, nós só fazemos crescer, as nossas empresas só fazem crescer, as nossas ações só fazem crescer. Saiba, há algo em operação, há um fogo que vem consumindo por dentro, e a pessoa sequer percebe, e a sociedade sequer discerne, quando menos perceber, aquilo tudo explode. Em terceiro lugar, Ezequiel nos ensina que um dos fenômenos que faz ruir uma civilização é a insensibilidade com a tragédia social humana. Veja aí o verso 49, parte C. Diz que Sodoma não ajudava os pobres e os necessitados. É curioso, né? Tinha tanto, tinha excesso, tinha demais, tinham construções nababescas, tinham casas suntuosas, tinham negócios feitos com outras nações, tinha um vale de fertilidade para se plantar qualquer coisa, porque tudo que se plantava dava, tinha muito rebanho, tinha muita ovelha, tinha muito bode, tinha muito cabrito, tinha muita carne disponível, e tinha gente morrendo de fome, e tinha gente necessitada, e tinha gente sendo explorada, sendo esmagada, sendo asfixiada. Conta-se, quando você vai estudar sobre a história, que Sodoma era refratária a estrangeiros e a visitantes de longo prazo. Não queria. Eu não quero essa gente aqui. Por quê? Porque pode tomar o meu espaço, pode tomar o que é meu,
Por isso que aqueles anjos, quando chegam na casa de Ló, não são bem recebidos. Porque quem é essa gente? O que essa gente quer aqui? Isso aqui é só nosso. Isso aqui é só para a gente. Isso aqui é só nossa confraria. Isso aqui é só o nosso grupo. Isso aqui é só a elite que participa. São só as famílias mais abastadas que controlam. Esse latifúndio é só nosso. Você já viu isso? Não. Todas as grandes fortunas da terra foram construídas sobre essa égide. Todas as grandes nações do mundo se consolidaram com esse tipo de pensamento e de prática. Todas, sem exceção. Eles tinham demais, mas eles não queriam dividir com ninguém. E nós como somos? Olha para a injustiça social nesse mundo. Olha para a distribuição de renda no nosso país. Olha a população mundial, onde 1% detém 50% de tudo que se produz no planeta. Olha para o lucro dos bancos no nosso país. Você já viu banqueiro dizer, não, vamos diminuir para ver se esse povo subsiste? Vamos diminuir os juros, que é escorchante, para ver se não asfixia a dona de casa, o pai de família. Para ver se a gente cria uma linha de crédito que estimule o crescimento da economia e o empresário possa desenvolver e contratar mais. Vocês viram os bancos fazerem alguma coisa desde que a crise estourou em 2015? Não, você não viu isso. Nem você nunca vai ver. Porque isso não é uma característica desse tempo. Isso não é uma característica de Itaú, Bradesco, Santander, desses 5 ou 6 bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são os que dominam o nosso país. Não. Isso é um fenômeno social humano. Isso se enquadra dentro dessa insensibilidade com a tragédia social humana. O país está se desmontando. A violência está incontrolável, a miséria está a céu aberto, os hospitais estão falindo, as pessoas não são atendidas, morrem na entrada, na maca, no corredor, mas um banqueiro não quer saber disso, o empresário com seu lucro escorchante não quer nem ouvir falar. Eu não tenho nada a ver com isso. As cidades se constituíram grandes bolsões de miséria. Os pobres não têm nenhum tipo de oportunidade. Nós viramos uma sociedade muito parecida com a sociedade hindu, onde o sujeito nasce numa casta e morre naquela casta. Ele não pode mudar de posição dentro da pirâmide social. Ele nasceu ali e vai morrer ali. No nosso país é assim, você nasce pobre, morre pobre. Se você nascer pobre, é uma grande chance de você morrer miserável. Você desce, mas você não sobe. Por quê? Porque a elite não tem interesse nisso. Porque os governos não têm interesse nisso. Porque isso é uma indústria de fomento de miseráveis para viver às custas de Bolsa Família. E de Minha Casa, Minha Vida. Porque alguém está lucrando com isso, meu irmão. Ou você não entendeu como é que esse circo gira. É disso que vem droga, é disso que vem tráfico. Que é o câncer moderno que está matando o nosso país, destruindo silenciosamente. Quantidade de gente que morre por conta disso é um negócio impensável. E aí você tem uma violência urbana incontrolável, mulher sendo assediada, sendo estuprada, sendo morta, violência dentro de casa, violência contra homoafetivo, violência contra negro, violência contra os jovens. Os negros e pobres são dizimados no nosso país. Sabe por quê? Porque ninguém se preocupa com o necessitado, com o excluído. Nós nos tornamos insensíveis à tragédia humana. Sabe como é que nós respondemos a tudo isso? Eu vou lhe dizer, a gente faz condomínio fechado. A gente bota cerca elétrica. A gente bota câmara de segurança. A gente anda em carro blindado. Na verdade, a gente agora está com o coração blindado. Os nossos olhos estão desligados. A nossa mente está
anestesiada, a nossa alma ficou leprosa. Sabe por quê? Porque o real se tornou banal. O real se tornou banal. Eu não tenho nada a ver com isso. Lázaro está na nossa porta e a gente está comendo e bebendo e fazendo de conta que não está acontecendo. Estamos na sociedade da informação. A notícia sai, já caducou. Cachorrinho morreu, é um fenômeno da rede. Mas bota aquele cachorro sendo morto todo dia, com uma semana ninguém mais vai nem tocar no assunto. Como a gente não toca no assunto das centenas de policiais que foram mortos no Rio? Como a gente não toca no assunto das velhinhas que são massacradas nos asilos? Como a gente não toca no assunto das crianças que são violentadas pelos pais? Sabe por quê? Porque não dá, eu não quero me envolver com isso. E quando você quer promover qualquer instância para amenizar um pouquinho, a igreja diz, não é comigo, não quero, não me envolvo com isso. É uma igreja dormente, cínica, cristãos passivos, espiritualidade platônica, guerras espirituais e amarrando demônio, em vez de amarrar a fome. Que coisa triste. E ainda dizemos que o problema é o Estado. Vocês estão percebendo isso? Vocês estão vendo isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa essa manhã. Deus me chamou para ser um profeta, para subir numa torre, para olhar o que está acontecendo e para alertar vocês. E para dizer para vocês e para você que está me assistindo, para revelar o que está acontecendo, para expor, sem nenhum constrangimento, o que se passa debaixo do sol. Porque essa civilização de Sodoma acabou por conta disso. E a nossa vai se acabar também. Na verdade, já se acabou. Porque isso é irrecuperável. Em último lugar, eu quero lhe dizer sobre os processos que matam as sociedades humanas e que matou Sodoma. É a total dessignificação das relações afetivas. Veja aí o verso 50, parte A. Cometeram práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Sim, Sodoma era a capital da suruba. Sodoma era o império do swing. Sodoma era um culto da carne. Todo mundo se entregava a todo mundo transava com todo mundo. Os caras não respeitavam nem anjo, meu amigo. Estavam querendo fazer os anaquins de novo. O que caísse na rede era peixe, eles papavam. Era muito dinheiro, era muita luxúria, era muita futilidade, e isso é um ambiente propício a crescer esse germe do hedonismo, do culto ao prazer, da necessidade de se entregar a todo instinto e a todo impulso, para ver se você tira satisfação de alguma coisa. Sabe por quê? Porque o indivíduo já não mais se satisfaz com as coisas normais, com as coisas simples e com as coisas boas. Por isso que o sábio do Eclesiastes diz, vai, come com alegria o teu pão, bebe o teu vinho, porque Deus já se agradou das tuas obras. Ele fala de elementos da simplicidade da vida. Quanto mais simples você for, mais feliz você será. Quanto mais complexa for a sua alma e quanto mais ela necessitar de coisas, mais desgraçado você será. Por isso que Jesus diz, os simples e os puros são os que verão a Deus. Ah, Sodoma, sociedade dos grandes bacanais. Mas isso não era só uma característica de Sodoma, não. Estava em Roma. 3.500 anos depois, você vai ver isso em Roma. Lembra do que nós falamos a semana passada, da sociedade de Roma, dos bacanais de Roma, das orgias do Senado romano? Estava em Corinto também. Lembra o que eu falei de Corinto a semana passada? Da swingagem de Corinto, dos cultos e das prostituições religiosas de Corinto. Estava em Éfeso também. Você lembra que eu falei de Éfeso, da grande metrópole prostituída, que Paulo escreve para Timóteo, dizendo, cuidado com o que está acontecendo aí, isso vai matar essa civilização. Mas é o mesmo fenômeno que acontece em Ibiza, que acontece no Rio, que acontece em Amsterdã,
que acontece em Nova York é o mesmo fenômeno, é a mesma potestade espiritual, são as mesmas coisas, mudam os tempos, mudam as civilizações, mas a fenomenologia é a mesma. E quando você vê as relações afetivas se dessignificando, se descaracterizando, quando você vê os homens virando bestas, animais em busca de prazer, sem controle, a vida pela volúpia, o culto à carne, saiba, há uma engrenagem ali de destruição irrecuperável. Sim, Sodoma viveu isso. É quando o indivíduo vira coisa. É a coisificação da sociedade. É você tratar o outro como objeto. Você usa, que você chupa, que você penetra, que você possui. Não é só o corpo não, você possui a alma e você entra no espírito do indivíduo para chupar ele. É um vampiro psicológico. Saiba, quando essas coisas estiverem em operação, é porque os homens viraram diabos. E não tem mais quem pare isso. São as relações virtuais. Você entra na internet hoje, tem material pornográfico para o que você quiser. E a indústria da pornografia movimenta bilhões e bilhões de reais, viciando já menino adolescente. Para consumir essa desgraça que é feita uma heroína que vicia o sujeito. E agora nós já estamos chegando na era dos mutantes, dos novos arranjos sexuais. A ciência já permite agora que você reconstrua o indivíduo. É a mulher vivendo num corpo que não é dela porque ela quer ser homem, é o homem vivendo num corpo que não é dele, ele quer ser mulher, e aí a ciência diz, eu patrocino. Eu arrumo isso aí, faço plástica, faço nascer testículo e pênis onde não tem, fecho o que não é para ser usado, abro o que precisa ser usado, inflo o que não tem, boto o seio de plástico, faço qualquer coisa. O problema é que você não muda a alma nem o espírito do indivíduo. Pelo menos até agora. E o impacto na psique é um negócio sem precedente, meu amigo. Ou você acha que alguém faz isso impunemente? Ou você acha que você manipula as coisas impunemente? Eu acredito que existam pessoas que são homens em corpo de mulher e mulher em corpo de homem. Acredito. Mas não na proporção do que está acontecendo em nosso tempo. Porque aí já há um fenômeno social, psicológico e espiritual em operação. E quem puder entender, que entenda, e quem puder discernir, que discerna. Agora são os híbridos. São os metagêneros. Agora são as máquinas sendo produzidas para sexo. Muito, muito, muito em breve você vai fazer sexo com uma boneca ou com um boneco igual a uma pessoa. Que vai gozar, vai gritar e vai se lubrificar igual a uma pessoa. Não se engane. A inteligência artificial vai desenvolver a tal ponto que as pessoas vão preferir transar com máquinas a transar com gente. Não se engane. Stephen Hawking viu isso e disse, as máquinas vão destruir o planeta, porque vão matar o que ainda sobrou da nossa tênue e frágil humanidade. São relações complexas, são os novos arranjos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Basta um fenômeno acontecer para o seu mundo acabar hoje. É o amor morrer dentro de você. Se o amor morrer dentro de você, o seu mundo acaba hoje. Você vira um zumbi. E aqui, no contexto de Sodoma, ele está falando dessa prostituição e dessa imoralidade e dessa impureza sexual. Mas eu quero ampliar isso. Eu quero colocar isso no trato humano, nas relações afetivas, que se destroem quando as pessoas se coisificam. É pai que não quer mais saber de filho, é filho que não quer saber de pai, quer botar no asilo. São famílias disfuncionais. É o outro que não nos diz respeito, que é o inferno, segundo Sartre. É a completa designificação da afetividade. Quando o amor morre na gente, o mundo da gente morre junto. Por isso Jesus disse, nos últimos dias, o amor
esfriará. É uma glaciação, mas é do lado de dentro. Não é no clima, é na alma. Vai esfriar. É por isso que a gente vê velho morrendo. É por isso que a gente vê criança morrendo. É por isso que a gente vê policial morrendo. E a gente já não sente mais nada. Sabe por quê? Porque o amor esfriou. Nós nem percebemos, mas já aconteceu. Nós nem notamos, mas nós já estamos mortos. Essa semana passou um vídeo de uma velhinha que foi sequestrada e os policiais cercaram e conseguiram matar o bandido. E eu vi as pessoas dizendo, aplaudindo o policial. Até o presidente veio, a mídia aplaudiu o policial. Olha, meu amigo, o policial cumpriu o seu dever de proteger o cidadão indefeso, mas ele não precisava ter matado. Talvez tivesse atirado na perna, no braço, no ombro. Eu não sei, eu não estava lá, mas eu penso que a função de polícia não é matar, não é exterminar. Mas as pessoas estavam vibrando, porque o assassino, o bandido, o ladrão, o execrado, foi morto. Eu não sou defensor de direitos humanos exacerbados, não sou a favor do bandido, não. Eu sou a favor da vida. Eu não consigo me alegrar com um negócio daquele. Porque aquilo ali tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão. Eu não consigo aplaudir e exaltar um feito desse, porque eu tenho a impressão que Jesus não faria isso. E eu tenho a impressão que uma polícia bem preparada talvez tivesse achado outra forma. Porque o amor esfriou. Esfriou em Sodoma e as pessoas viraram coisa e todo mundo usava todo mundo. E quando você vê isso acontecendo como fenômeno numa sociedade, saiba, a destruição está a caminho. Eu queria encerrar e queria me lembrar de um outro exemplo de uma civilização que morreu. A civilização que Noé vivia. Nos dias de Noé, aquela geração se dessignificou de tal forma, e os fenômenos são os mesmos desse daqui, que não houve mais como recuperá-la. E vem uma grande devastação, um outro cataclismo, que destrói aquela gente, mas a família de Noé foi preservada. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não acredito que nós possamos mais recuperar-nos. Passamos do ponto. Eu sei como a história termina, e graças a Deus ela termina bem, porque o Cordeiro vai triunfar sobre tudo. Deus já escreveu a história, e eu sei que nós estaremos com Ele. Porque eu sei que a nossa casa vai ser preservada, como foi preservada a casa de Noé. Mas eu não creio que haja salvação para essa civilização. Como eu disse no começo, se nós não somos a última geração, nós já temos tudo o que a última vai ter. Nós nos tornamos irrecuperáveis. Não há mais retorno. Portanto, faça como Josué e diga, eu e a minha casa serviremos a Deus. Porque essa é a única forma de você preservar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Nós sabemos o que aconteceu com Sodoma. E Deus quis salvar uma família de justo que estava ali, que era a família de Ló, a sua esposa e as suas filhas. Porque Jó era temente a Deus. E Deus queria preservá-lo. E ele saiu de Sodoma quando a desgraça estava para acontecer. E os anjos disseram a ele, saia daqui imediatamente. Porque se você não sair, você vai sucumbir com o que vai acontecer aqui. Porque essa civilização se tornou irrecuperável. E nós também sabemos a narrativa do texto do Gênesis, que diz que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. O sal do Mar Morto, porque ela já estava morta em si mesma. Porque ela sentiu saudade da poeira de Sodoma, porque ela sentiu saudade do luxo de Sodoma, porque ela sentiu saudade da sua televisão 4D, sentiu saudade da sua banheira jacuzzi, do seu carro de marca, da sua casa com vista para o mar, das suas amigas de do chá da tarde, da futilidade da sua alma, do dinheiro que estava no banco. Ela sentiu saudade. E foi consumida pelo pó de Sodoma.
Deus está sempre disposto a preservar aqueles que o temem. Meu desejo essa manhã é que a sua família e a sua casa sejam preservadas, porque esse fenômeno está em operação e essa sociedade se tornou irrecuperável. Mas a minha mensagem, como a mensagem de Ezequiel, é uma mensagem de esperança também, porque Deus há de salvar aqueles que o amam, porque Deus há de nos proteger de nós não sermos consumidos por essa coisa, porque Deus sempre vai levantar profetas para nos advertir e nos trazer a verdade diante dos nossos olhos. Que o Senhor nos abençoe, que você tenha um bom final de semana, aproveite aí o seu domingo, curta um tempo com as pessoas que estão próximas e aproveite a semana, nós já estamos chegando no final do ano. Que o Senhor te abençoe, a gente vai se encontrando, vai se esbarrando por aí, e o mais eu vou te falando no caminho, no nome de Jesus, amém.